Olá pessoas, os últimos vídeos eu vim falando sobre histeria, né? E que da histeria, um dos mecanismos de defesa mais utilizado é a repressão. E a repressão, ela é muito interessante nesse contexto por conta da sua dinâmica em si. Por que será que o nosso ego reprime um sentimento, reprime uma memória, um desejo, né? É, esse processo de reprimir algo, ele vem no sentido de deixar para depois, de oprimir alguma coisa, de não deixar que ela aconteça naquele momento. Então o nosso ego vai trabalhar nesse sentido. Por isso que a repressão, ela não é considerada de fato um mecanismo de defesa tão primitivo como, por exemplo, o recalque, né? A repressão, ela tem essa dinâmica de retirar da consciência, de deixar para lá, deixar para depois, não executar nesse momento, né? Como o recalque. Mas qual é a diferença de um para o outro? O recalque, ele já é mais primitivo e ele vem nesse sentido de colocar no inconsciente, de retirar de fato da consciência e manter no inconsciente. Quando nós falamos de repressão, nós já falamos de um sentido diferente do termo, de tirar também da consciência, mas não de fato colocar no inconsciente, e sim numa instância que nós chamamos aí de pré-consciente, aquilo que foi deixado de lado. Também deu o exemplo em vídeos passados daquela pessoa que gostaria de falar para o seu chefe aquilo que sente de fato, falar para uma pessoa qual é o seu sentimento, qual é o seu desejo. Às vezes é uma perturbação, a pessoa quer xingar, ela não gosta daquela determinada pessoa, mas por conta das circunstâncias, ela não pode falar aquilo. Então o que ela faz? Ela reprime esse sentimento, ela reprime esse afeto. Então, a repressão, quando nós falamos de repressão, nós estamos falando de reprimir uma memória, uma situação, reprimir aí um afeto, reprimir uma fantasia, reprimir um desejo. Ou seja, isso que eu gostaria de fazer, eu não posso fazer agora. Eu vou fazer depois, né? Isso também pode vir aí de uma tortura, pode vir aí de um caso grave, pode até vir aí de algo que foi traumático, né? Pode vir dessa construção, mas não é algo que nós recalcamos, ou seja, não é algo que nós colocamos no inconsciente, e sim nós deixamos de lado de uma certa forma, por um certo momento, nós não quisemos isso, e quando eu digo nós, eu digo nosso ego, né? Nós não quisemos lidar com aquilo naquela situação, né? Como, por exemplo, crianças que, na sua fase de piana, elas têm um desejo de matar um dos pais para que possa ficar com o outro, né? Que se configura aí o complexo de Édipo. Então, nessa impossibilidade, na impossibilidade de não lidar com aquele pai ou com aquela mãe, essa criança faz o quê? Ela reprime esse desejo dela. Ela reprime esse afeto, reprime esse ódio, essa raiva, e de alguma forma aquilo fica armazenado nessa instância pré-consciente, né? Nós também ligamos o fato da repressão com a ansiedade. Cria-se uma ansiedade. E o que seria ansiedade? É um certo sofrimento, uma certa forma de angústia, uma neurose, né? Por um objeto o qual nós não sabemos o que é. Parece que esse objeto some da nossa mente, esse objeto some e a gente sofre por alguma coisa a qual a gente não tem de fato definido o que seria. E então por isso que conecta-se esse sentimento, né, ou melhor, esse mecanismo de defesa que é a repressão, com a ansiedade, como se existisse uma ansiedade, mas nós não sabemos por quê. E a ansiedade também é característica de uma histeria, né? Como, por exemplo, buscar algo, mas não sei o que é. Por isso que a histérica se coloca como o objeto que falta para a outra pessoa, né? O objeto que completa a outra pessoa. Aquela ansiedade em ser desejado, em
ser o objeto que a outra pessoa quer. E nessa impossibilidade, nessa dinâmica, muitos dos sentimentos são reprimidos, né? São deixados de lado, deixados para depois. Então a repressão é muito importante ser entendida, porque ela também traz esse engarrafamento de pulsão. Né? Esse engarrafamento de coisas que são do nosso aparelho psíquico e que de alguma forma há uma força, né, um impulso para que aquilo seja realizado, mas com essa ação do ego, isso é reprimido, é deixado de lado. Então, por isso que nós fazemos essa conexão também da ansiedade com aquilo que é reprimido, porque a ansiedade é a busca desse objeto, ou melhor, o sofrimento causado por esse objeto que não é encontrado. Da mesma forma, nós podemos lidar aí com a repressão, como algo, né, que retira esse objeto da consciência naquele momento e coloca numa instância a qual nós definimos então como pré-consciente. Né? Por que é importante a gente trabalhar esses sentimentos reprimidos, essas situações reprimidas, principalmente no análise, principalmente no set analítico com o profissional, para que esses impulsos que estão ali armazenados, os quais a gente não sabe exatamente do que se trata, por quê? Porque eles não estão na consciência, mas sim na pré-consciência, não venham afetar o nosso dia a dia, não venham afetar aí a nossa dinâmica, não venha agravar aí um quadro de ansiedade, transformar isso em um transtorno. Né? Muitas pessoas aí acabam gerando um transtorno de ansiedade generalizada, principalmente sem saber por que estão gerando essa ansiedade. Né? Então é muito importante que se trabalhe esse pensamento, se trabalhe essa repressão, se entenda essa dinâmica, para que também possa minimizar esses problemas que nós temos. Mas viver sem algo reprimido é importante? Viver sem algo reprimido, sim, de fato é importante, mas não 100%. Por quê? Porque nós precisamos também entender que a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. As questões reprimidas, elas também têm uma importância para terem sido reprimidas. Se nós não reprimíssemos algo, nós iríamos passar por um processo de sobrecarga muito grande no nosso dia a dia, na nossa forma de expressar, no convívio com as outras pessoas. Então, a repressão é um mecanismo importante, é algo que nos previne de não tomar uma ação, de não tomar uma atitude, e que se não acontecesse a repressão, teria aí um agravamento do nosso quadro, muitos problemas de comunicação, de convivência. Então, entendam que a repressão é um mecanismo de defesa fundamental para o nosso dia a dia. Bom, mas e vocês? Já passaram por uma situação em que tiveram que deixar para depois algo que vocês gostariam de falar, algo que vocês estavam sentindo, algo que vocês estavam passando no momento, mas não puderam realizar isso? Me conta aí nos comentários. Até a próxima.